Tá aqui no NOKD Clip, certo? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo se fizer sentido pra você. Desde que você chegou aqui, a versão 2025 desse Palmeiras é a pior delas, mesmo com mais de R$500 milhão investido. Você concorda com essa afirmação? Sim, não e por quê? Mas porquê que investiu R$500 milhão? Com as contratações que foram feitas, Vitor Porquê que Roque, investiu? Paulinho, Porquê que investiu? Por uma questão de necessidade, acredito. Eu vou-lhe explicar, se você não sabe, eu vou-lhe dizer. Sabe quanto é que vendemos em jogadores? Muito. Mais de 1,5 bi em 5 anos. Então, se o Palmeiras compra, é porque tem dinheiro para pagar. É porque Mas a pergunta é sobre performance, não sobre financeiro. Financeiro é com a Leila. em títulos e em vendas para poder comprar jogadores. Mas diga, pode... Não, se você entende que mesmo com um investimento feito de mais de R$500 milhão, por mais que tenha muito dinheiro, se essa versão 2025 é a pior desde que você chegou ao Palmeiras, se você concorda com isso. Isso é uma opinião sua e a opinião não vou discutir. Nós... Uma pergunta, cara, não é a opinião do cara, é uma pergunta, é pra saber a sua. É uma pergunta, é a opinião de muita gente. É o pior retrato, sim. É o pior retrato. Com investimento, é o pior retrato da era Abel. E é você que tem que responder, não é a questão que é a opinião do cara, é a opinião de muita gente. Pessoal do chat, é o pior retrato ou não? É o pior retrato ou não? A pergunta foi ótima. É ou não é? Sim ou não? É o melhor ou é o pior retrato do Abel? Então, o jornalista vai lá perguntar uma coisa que é do interesse da maioria. E sempre eles tentam, mas tem que ver quanto que vendeu. É com a Leila, é mérito da Leila, não é seu. Aí é mérito dela, é mérito do diretor de futebol, da base, não é teu. É o mérito da formação e mérito da venda. O seu é a gente ver dentro de campo que quem chegou tá chegando foda pra caralho. E é isso que a gente não vê, é isso que a gente tem dificuldade. Há 1 mês e meio estávamos em primeiro na Libertadores, em primeiro no campeonato, na Copa. Agora não estamos a passar um bom momento. Como te disse, trocamos 12, 13 jogadores jovens que vieram, jogadores que contratamos que estão lesionados. Desses 1,2 bi foi dos jogadores que nós tínhamos, os melhores jogadores que nós tínhamos, vendemos e hoje, em função daquilo que é o crescimento, da credibilidade nacional e internacional, não é? Nós vendemos um zagueiro por 35 milhões, não sei se tu sabes, não é? Um zagueiro por 35 milhões ao Chelsea, vendemos um centroavante ao Atlético, ao Real Madrid, vendemos o Estevão ao Chelsea, não é? Portanto, eu acho que desses 60 ou 70 milhões de vendas, se nós investirmos 20%, porque precisamos, agora é trabalhar com os jogadores que temos, não é chegar, ver e vencer, isto não é assim, porque eu paguei, porque se fosse assim, o Paris Saint-Germain tinha que ganhar sempre, porque investe por ano, ou investiu em 4 ou 5 anos 870 milhões de euros e não ganha sempre. Portanto, o que nós temos que continuar a fazer, e independentemente das narrativas que tu crias e os teus colegas criam, se o Palmeiras investe é porque tem dinheiro. E esse dinheiro surgiu com os títulos que nós ganhamos, com títulos e com vendas de jogadores. Por isso é a pergunta que se faz, porquê que o Palmeiras investiu esse dinheiro? Que isso é a pergunta que ele quer. Não, a pergunta é porque não tá jogando. E mais uma, eu vou complementar a situação aqui. Dentro do fair play financeiro, a resposta do Abel tá correta, mas a pergunta não é sobre fair play financeiro. Tipo, quanto que você vendeu pra quanto você vai... A pergunta é o desempenho, pô. Vamos deixar de ser canalha. A pergunta não é sobre fair play, nota 10 pro Abel. Nota 10, ó. Investimos porque vendemos. A pergunta é por que investe e não sai nada? Abel, a tripulação está com fome. E por que não come? Porque não há comida. E por que não há comida? Porque comemos. Aí mais ou menos que ele está dizendo assim, devia ter esperado. Ó, se não vende, a performance não cai. Cara, não é isso, velho. Sobre o fair play financeiro, o que o Palmeiras tem feito, nota 10. Tá investindo porque vende. Mas por que não performa, filho? Essa é a pergunta, não é difícil de entender, cara. Ajuda a gente aí, velho. A pergunta não é sobre a lucratividade do Palmeiras. O Palmeiras tem feito nas vendas é top. Agora, a reposição chega fedendo. Essa é a pergunta. A pergunta é essa, é simples, irmão. Vamos simplificar o negócio, pô. Não é difícil não, cara. Ele é tão limitado que na cabeça dele o futebol só funciona na base da gestão de energia. A imprevisibilidade de um time tem que ser a escalação na forma
não na forma de jogar. Por isso ele nunca repete o time. Sim, ele é viciado na gestão de energia. Ele acredita que isso é a base para quase tudo na hora da performance final. E não é, a repetição também é importante, né? O Ricardo, ele acha que a gente é tudo burro, pô. Inclusive o próprio jornalista que sabe do porquê da pergunta. O jornalista não é bobo, pô. Ele perguntou, a melhor pergunta da coletiva foi essa. A melhor pergunta, disparado. A melhor pergunta da coletiva foi essa. Por que o Palmeiras pode investir esse dinheiro? Há 5 anos não podia. Há 4 não podia. Há 3 não podia. Lembram-se que eu falei aqui? Por que agora pode? Pagou a quem devia, certo? Vendeu os jogadores a preços bem vendidos e agora temos que comprar para continuar a ser competitivos. Agora não escondo e não adianta criar essa narrativa. Sim, não estamos a jogar aquilo que podemos e que vamos. Se você não esconde, não é narrativa, Bel. Se você não esconde, é uma realidade. Se você está reconhecendo que não está jogando e que vamos, é porque é o futuro. O presente tá uma merda. E você não esconde, então não é narrativa, gente. Não é narrativa. Narrativa é aquilo que você está criando para comprovar algo que na sua teoria é realidade. Não, cara, ele reconhece que o momento não é bom, então não é narrativa, cara. Não é só uma narrativa. Se ele está falando, ó, reconheço e vamos melhorar, a partir daí não é uma narrativa criada. É uma realidade que ele está reconhecendo. Se ele está reconhecendo, não é só uma narrativa do jornalista. Jogar, mas para isso precisamos de um bocadinho de tempo. E outra, vou voltar a repetir. Eu desde o primeiro dia que cheguei aqui, eu nunca prometi nada. A única coisa que eu prometo é qualidade no meu trabalho e ajudar os meus jogadores quando as coisas não estão bem. Porque depois cada um olha para aquilo que quiser. Vocês só falam nos 500, mas em 5 anos vendemos mais de 1,5 bi de jogadores. Por isso é que nós hoje podemos vender e somos uma equipa admirada e respeitada não só nacional, mas como internacionalmente. Como te disse, temos equipas da Europa a querer vir aqui visitar como é que trabalha o Palmeiras. E deixa-me dizer, se nós estamos assim tão mal como estás a dizer, porquê é que toda a gente quer vir aqui buscar jogadores à nossa equipa? Porquê é que nós fomos... Porque o trabalho de base é excelente, o seu não. O trabalho do João Paulo é absurdo. Isso é reconhecido mundialmente hoje. Não tem gerência dele, gente. Mas ele acha que ele tá enganando alguém. Vamos deixar. Fala. Buscar o Rios, o departamento de futebol foi buscar o Rios, toda a gente quer vir aqui buscá-los. Uma coisa eu tenho que dizer e tenho que assumir. Sim, hoje não fizemos um bom jogo. Mas eu entendo as narrativas que se criam. É verdade, sabe que é uma mentira dita muitas vezes. Depois os nossos torcedores começam a acreditar naquilo que vocês dizem. Deixa só para terminar isto. Eu cheguei ao Brasil há 5 anos. E juntamente com os torcedores eu tenho um respeito, um carinho e uma admiração por eles que ela é mútua. Ela é mútua. Mas eu acho que nunca na história do Palmeiras o Palmeiras esteve tão bem desportiva e financeiramente. Meu Deus. Meu Deus do céu. Bom, cada um é cada um, né, gente? Cada um é cada um. Se o cara, olha, mais uma vez que ele tinha a oportunidade de citar o João Paulo e ele traz isso pro aspecto do time profissional, ele acha que todo mundo é trouxa, mano. Hoje o gringo vem aqui e leva a nossa qualidade pelo que a gente tá fazendo nas canteiras, na formação, cara, não é dentro do profissional. O profissional é dentro de um processo que não é dele. O processo da formação não é dele, o processo profissional é dele. Se você pega um atleta, por exemplo, o Alan. Se o Alan, que não tinha a expectativa do Estevão, vender, aí você bota o Abel na equação. O Endrick, você não coloca o Abel na equação. É a mesma coisa lá atrás, o treinador fala assim, eu vendi o Yerry Mina pro Barcelona. O Yerry Mina já estava vendido quando chegou. Peraí. O Gabriel Jesus, quem vendeu foi o treinador da época ou foi o Jesus? Há coisas que as valências são do atleta. Essa última resposta aqui resume o que é o Abel desnorteado. Ele está desnorteado. Não, ele não saiu do nada. Era a última pergunta, pessoal. Ele saiu, que era a última. Acho. Entendeu?
É o Abel desnorteado. Tipo, a admiração mútua, ele não consegue perceber que muitos torcedores. Vocês são quem? Então, vocês são tudo flamenguista. Perderam a admiração por ele? Eu mesmo, mano. Eu mesmo, pra mim, perdi a admiração. Ele vai falar pra mim que eu não sou torcedor? Então tá, eu não sou. Então vocês também tudo não é. Quem perdeu a admiração por ele? Parece que ele fundou o Palmeiras e o futebol brasileiro. É assustador. Ou seja, ele fala, nunca tivemos academia. Os anos 90, tudo bem. Por conta das Libertadores, tem um peso maior. Eu super concordo, mas não vem rasgar a história do clube não, mano. Já deu isso daí. Ou seja, vem uma coletiva que ele tá com os rabinhos entre as pernas, que ele tá ali assumindo os erros, e aí na oportunidade na qual ele poderia falar assim pro jornalista, realmente você está correto, é o meu pior momento, eu vou trabalhar pra melhorar. É difícil, mano? Machuca o que isso? Vocês chegarem pra mim assim e falar, pô, a live tá uma merda, tá bom, pessoal, concordo com vocês, tá uma merda, eu vou trabalhar pra melhorar. Ou eu falar, não, vocês que não estão vendo do jeito que eu gostaria de ver, vocês têm que ver a live do jeito que eu quero que eu veja. Não, não é do jeito que vocês querem. Cara, isso serve pra todo mundo. Serve pra mim, serve pra vocês, o trabalho de vocês. Agora, era só ele falar, realmente, estamos no pior momento, mas não é narrativa, mas não é a formação, mas não é a quantidade de venda. Era só falar, não, é o pior momento, vou trabalhar pra melhorar. Pronto, pronto, mas não. Quer fazer, ele sim quer criar toda uma narrativa, achando que todo mundo tem o QI baixo. Vamos lá, Jairo.